Estamos de volta, direto do auditório Jornalista Correia Neves, para penúltimo bloco dessa sabatina com o Gilberto Natalini, do PV. Ele é candidato ao governo do Estado de São Paulo. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta para politica@gcn.net.br. A Melissa Toledo tem pergunta neste início de bloco. Isso mesmo. Candidato, uma medida que vem sendo muito criticada e que ela está sendo tomada insistentemente pelo governo estadual é a centralização do serviço 190. A pessoa liga de Franca, cai na cidade de Ribeirão Preto para fazer o atendimento. O que o senhor pensa sobre essa medida e, se eleito, o senhor pretende manter isso? Está no nosso programa de governo a descentralização. O governo estar presente mais nas regiões e menos em São Paulo. Isso está no nosso programa de governo. Nós estamos detalhando isso aí. Eu acho que qualquer centralização, sob qualquer pretexto, não é bom. Em qualquer área. Então, essa questão do 90, eu sei que está maltratando muito a população daqui, porque foi para Ribeirão, a central, e vocês ficaram aqui dependendo de lá. Eu acho que provavelmente alegaram medida de economia, mas o que vai economizar isso, né? Num mundo tão grande como o Estado de São Paulo. Eu não faria qualquer centralização que venha do Estado, das regiões, para qualquer centralidade, não é bom. Nós somos a favor da descentralização e o governador ser um maestro de uma grande orquestra. Entendeu? Não adianta o governador querer trocar violino, flauta, pandeiro, tudo junto e ficar ali. Não, tem que abrir o governo para as regiões. Nós queremos discutir a regionalização do Estado de São Paulo através das bacias hidrográficas, que eu acho uma coisa muito mais inteligente, com essa crise hídrica toda, inclusive. Eu acho que é uma medida errada, a minha opinião, disso que você falou. Mais uma vez, você citou crise hídrica e eu vou pegar uma carona, um gancho. Pode pegar a carona. Nessa resposta, senhor, para falar desse problema que está afetando hoje todo o Estado carro de São elétrico, Paulo. Viu? Carro do PV, nós temos energia alternativa. Tá certo. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente em relação dessa questão do problema da falta de água no Estado de São Paulo. Primeiramente, de quem é a culpa? Por que está faltando água no Estado de São Paulo? E se o senhor concorda com a proposta do governador Alckmin de sobretaxar aqueles consumidores que abusarem do consumo? Olha, em vez de procurar a culpa, eu estou muito preocupado em procurar a solução, não é? Porque existem várias situações. Na verdade é o seguinte, o Estado de São Paulo e o Brasil mesmo, os governos não acreditaram nas mudanças do clima, não acreditaram na crise ambiental, que está aí. A crise de água é uma crise, consequência de uma crise ambiental pelas mudanças do clima. As estiagens vão se repetir. Agora os cientistas estão dizendo que não deve chover tanto em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Você vê aonde nós vamos chegar, certo? Então, os governos não acreditaram nisso, não tomaram as medidas. Quais são as medidas? São as medidas que nós estamos propugnando. As medidas são aumentar a captação, os reservatórios. Aumentar, certo? Coisa que estão correndo atrás para fazer agora. Agora que correram na obra para buscar água de São Lourenço, do Rio São Lourenço, na Grande São Paulo, por exemplo. Né? Segundo, além de você aumentar os reservatórios. Segundo, você tem que usar a água de forma racional. Então, ampliar sobremaneira o reuso da água. A água não é para usar e jogar fora. A água é para usar, reusar, reusar. Eu tenho uma lei em São Paulo, então eu vou dar meu exemplo de vida. Todas as ruas de São Paulo que são lavadas com caminhão-pipa, escrito assim, água de reuso. Foram bilhões de litros de água economizados nesses últimos 10 anos, com uma lei aprovada na Câmara de minha autoria, que obrigou a lavar a rua de São Paulo, não com água potável, mas com água de reuso. Então é possível você colocar água de reuso em várias coisas. Também ninguém no Brasil esbanja água. Certo? Segundo. Terceiro, a questão que eu acho importante é que, por exemplo, nas grandes metrópoles, 85% da água consumida vai no domicílio das pessoas. Na área rural, não, 60% é na agricultura. Mas nas grandes cidades, 80%. Então, a pessoa, quando abrir a torneira, ela tem que estar consciente que aquilo ali é como se ela estivesse pingando ouro ali. Não pode abrir ou ficar 35 minutos, 40 minutos num banho. Então, a educação ambiental da população é necessária. Agora, aqueles que forem renitentes, que não quiserem cumprir, aí você pode penalizar.
Isso foi feito no Brasil com muito sucesso quando houve a crise de energia lá no começo dos anos 2000. Que houve aquela crise toda, o governo tomou medidas severas, né? Assumiu a culpa. Então, por exemplo, o governo tem que assumir, ó, o problema é meu, eu tenho que resolver. Só para terminar, aquela crise de energia deu certo, o brasileiro aderiu, não só pela punição. Então, na questão da água, se a população souber a verdadeira ameaça que ela sofre com as intempéries e com o problema de abastecimento de água, não é só na metrópole não, viu, mestre? Se der problema, todos os rios podem ter problema. Eu tenho andado muito no estado de São Paulo, o que tem de rio virando córrego não está escrito. Então, tem que abordar isso de frente. Eu acho que o governador, devia vir para a televisão. Gente, ó, a crise é gravíssima, nós temos culpa no cartório e vocês podem nos ajudar economizando água, reutilizando. E aí tem que ter uma política de governo para fazer isso. Hoje não tem política de governo para proteger a água. Duas questões. O PV comandou a Secretaria de Saneamento e Energia por meio do Edson Giriboni. Por que essas medidas já não foram implementadas? O senhor concorda com a afirmação? Mas quem disse para o senhor que não foi? Não, o senhor acabou de dizer que o governo tomou... Não foi o suficiente para enfrentar a crise. O PV ficou 3 anos no governo. 3 anos. Foi de 2011 até agora. Tá certo? O plano de fornecimento de água para a macrometrópole, que envolve Grande São Paulo, Baixada Santista, Sorocaba, uma região enorme, São José, a Baixada... lá o Rio Paraíba, como diz a região lá do Rio Paraíba, do Vale do Paraíba, o plano de macrometrópole que estava lá engavetado, parado lá, quem tirou da gaveta, licitou, produziu e começou a implementar foi o Partido Verde. Mas isso devia ter sido feito já há 15, 20 anos atrás. Quer dizer, começou-se o programa de ligação gratuita entre a pessoa pobre, o esgoto na porta, a pessoa não tem dinheiro para fazer a ligação. Então, se ele provar que não pode, a ligação é gratuita, o governo faz, a Sabesp faz, foi o Partido Verde que botou isso em campo. Além de 100 cidades que foram 100% de esgoto tratado dos últimos 3 anos que o Partido Verde colocou em funcionamento a tal água limpa. Foi feito para os municípios. Foi do governo diretamente com os prefeitos. Então, fez coisa. O Partido Verde, em 3 anos, fez bastante coisa. Só que, não é, quer dizer, é pouco tempo, tá certo? Isso já deveria estar sendo previsto de muito mais tempo. Nós estamos falando do aquecimento global, das mudanças de clima, das estiagens, das chuvas violentas. Só eu, em São Paulo, tenho uma conferência que fala disso há 13 anos. Fala, chama os especialistas, entra por um ouvido dos governos, sai pelo outro. O prefeito de São Paulo atual regrediu um monte de coisa da lei de mudança do clima, acabou com a inspeção veicular, acabou com a ecofrota, está voltando para trás, está igual o caranguejo torto, está voltando para trás. Então, os governos não acreditam nisso. O senhor concorda com as afirmações do governador Alckmin de que essa crise da falta de água seria uma exploração política dos adversários? Eu acho que não tem nada de exploração política. Alguém pode estar... Quer dizer, eu estou falando aqui com sinceridade, eu falo isso para qualquer um. Quer dizer, eu não vou apontar o dedo aqui e mandar um outro para... O problema é o seguinte, não é crise política, está faltando mesmo. É uma realidade, é verdade, está aí. O governo foi vagaroso na implementação das medidas, está atrasado. E também foi vagaroso, foi muito displicente com a educação do uso da água. Se você é governo, você sabe que o negócio vai acontecer, você tem previsão, você tem acesso à ciência, você tem que ouvir as pessoas que entendem. Sabe que você não toma medida, por exemplo, para economizar água na torneira, para fazer, por exemplo, reservatórios para aproveitar água de chuva. Tem um sem número de medidas que você pode fazer para que gastar menos a água tratada. E, infelizmente, então não é exploração política, eu discordo dele. O problema está aí, vai lá para você ver a Cantareira como está. Agora o Alto Tietê, certo? Quer dizer, agora é claro que tem gente que usa a desgraça para fazer proselitismo e atacar de uma forma covarde. Não é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma crítica em cima da realidade. Candidato, que avaliação o senhor estava falando agora do posicionamento do governo em relação à questão da água, mas, no geral, que avaliação o senhor faz da gestão Alckmin? Olha, eu conheço o governador Alckmin desde que ele era interno de medicina. Eu era residente, ele era interno. Eu era cirurgião, ele entrou de anestesista.
Eu acho, sinceramente, vou falar com toda a franqueza, eu sou candidato pelo Partido Verde, mas eu não posso apontar o dedo para a cara do Geraldo Alckmin para dizer você é desonesto, você roubou dinheiro público. Eu não posso acusá-lo disso. Ele não é isso, ele é uma pessoa decente. Não é? Então a gente na política tem que respeitar aquilo que é, pelo menos até onde eu sei, e eu acho que eu estou certo. Porém, qual é o problema do governador Alckmin? Ele está há muito tempo no governo, certo? Tem um certo cansaço nas propostas, tem um certo esgotamento, tá certo, das propostas. Então, existe um sentimento da população de ter outro tipo de política. Agora, ele está bem nas pesquisas, né? Está muito bem nas pesquisas, etc. Tal. Quer dizer, ele tem uma consideração do povo paulista, mas a campanha também não começou ainda. Quer dizer, a campanha não vai ser esse passeio todo que a gente está achando agora com as pesquisas de hoje. Agora, do ponto de vista pessoal, né, teve alguns problemas morais do governo, está tendo problemas morais. Eu, pessoalmente, acho que ele não está metido com ele, mas ele também não teve a energia suficiente. Ele não teve a energia suficiente também para manter o governo numa linha. Tá aí os problemas morais, tá os problemas do metrô, outras questões aí que têm aparecido de uma certa frouxidão moral que está acontecendo. Então, eu sou muito real, eu digo a realidade, eu não fico inventando calúnia contra ninguém e tal, entende? Bom, chegamos ao fim deste quinto bloco da sabatina com Gilberto Natalini. Ele é candidato ao governo pelo estado de São Paulo, a governador. A gente vai a um breve intervalo, já vamos voltar com o último bloco. Tem mais perguntas de jornalistas e tem também questões enviadas pelos internautas. Não sai daí que a gente volta já.